Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje iremos tratar sobre relações métricas no triângulo, que são relações métricas pouco convencionais que aqui e acolá são necessárias na resolução de algumas questões que envolvem a teoria em triângulos retângulos. Quando se fala em triângulo retângulo, a gente já tem uma fórmula muito conhecida, não é? Que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras vai dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Está aqui o meu triângulo retângulo. E as outras fórmulas que vêm dessa ideia de relações métricas, as relações das medidas do triângulo, surgem da seguinte ideia. Sim, detalhe. O que a gente vai fazer nessa aula é demonstrar essas fórmulas, mas não fique tão preocupado, porque às vezes o aluno detesta algumas demonstrações. Essas demonstrações dessas fórmulas, elas são muito úteis, pois auxiliam na ideia em ideias que você pode utilizar em problemas que envolvam triângulos retângulos ou triângulos quaisquer, tá bom? Então, não menospreze a demonstração, o desenvolvimento da forma, porque apesar do nome demonstração, são ideias úteis e simples que podem ser utilizadas em diversos tipos de questões. Vamos lá? Então, o que acontece se eu pegar esse triângulo e girar ele, assim, tá? Mais ou menos 90 graus, o que acontece? Se eu fizer esse giro com ele, a gente vai ter esse formato. E nesse formato aqui, eu vou traçar a minha altura relativa à hipotenusa. Fique muito atento a essa palavra relativa. Bissetriz relativa à hipotenusa, mediana relativa à hipotenusa, altura relativa à hipotenusa. Toda vida que em matemática, em geometria, você ouvir essa palavra relativa a, quer dizer que chega naquele local. Então, quando eu falo de altura relativa à hipotenusa, é a altura que está chegando na hipotenusa. Como a altura ela sai do vértice de um triângulo, a única altura que vai chegar na hipotenusa é justamente esse segmento tracejado que eu coloquei aqui de preto. Tá bom? Então, isso aqui representa a altura, ó, é a altura que chega na hipotenusa, sai de um vértice e vai até o lado oposto. Esse segmento de preto é a nossa altura do triângulo, que eu vou representar aqui pela letra H. E aí, o que acontece? Veja só, quando eu traço a minha altura, eu automaticamente divido o meu triângulo grandão, o meu triângulo retângulo inicial, em outros dois triângulos que também são retângulos. E aí, quando esse segmento é traçado, a gente também divide a hipotenusa em outros dois segmentos. Tá? Porque como eu formei dois triângulos, eu vou ter esse lado aqui, que é do triângulo da direita, e vou ter o outro lado aqui, que é o do triângulo da esquerda. Esses lados, eu vou renomear eles por M e N. Então, esse aqui ó, eu vou chamar de M, e esse aqui eu vou chamar de N. M e N são o que a gente chama de projeções dos catetos. É importante saber esse nome, tá? Projeção do cateto sobre a hipotenusa são justamente esse segmento que é como se fosse a sombra de um dos catetos. Se isso aqui fosse um muro, digamos, e isso aqui eu interpretar como sendo a escada, se o Sol estiver aqui desse lado, isso aqui faria uma sombra. Isso seria o que a gente chama de projeção do cateto. Tá? Então seria a projeção desse cateto C, o N, e o M seria a projeção do cateto B. Então fique atento que a projeção ela vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus. Projetar é pegar todos os pontos do segmento e ir direcionando para o plano horizontal. Tá? Então, quando eu pego todos os pontos do segmento e projeto para o plano horizontal, você vai formar esse segmento aqui menor. Tá bom? Bem, vamos lá. Quando eu traço esses segmentos H, M e N, a gente vai ter nessa construção esses dois triângulos aqui, ó, da esquerda e da direita, que eu acabo de separar, aonde em um eu vou ter aqui B, M, e H. No outro eu vou ter aqui H, C e A. Observe que esses triângulos eles são triângulos semelhantes. Quando para um pouco para pensar, que a gente sabe que dois triângulos são semelhantes. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os mesmos ângulos internos. Então, observe que a gente tem três triângulos semelhantes aqui. Quais são eles? Primeira coisa, esses dois aqui são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Primeiro, eles já têm um ângulo interno em comum, não é? Que é o ângulo de 90 graus.
Agora, observe que esse ângulo que está aqui, ó, que é o mesmo que aparece aqui, ele aparece aqui no outro, ó. Por que que aparece aqui no outro? Vamos parar um pouco para pensar. Opa, só um traço. Não sei por que eu coloquei 2. No outro triângulo ele aparece aqui. Por que que ele aparece aqui? Veja só. Se esses dois ângulos aqui, esse do cantinho, tá? E eu vou até marcar com 2 traços. Se esse aqui, que eu vou marcar com 2 traços, ó, e esse um traço, eles juntos dão 90 graus, e a gente sabe que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então aqui você tem 90. Então, ó, aqui é 90, e aqui eu vou ter o que eu chamo de 2 traços. Só para não fazer confusão na explicação. Digamos que a gente não conhece esses ângulos aqui, tá? Mas no triângulo grande, eu já tinha aqui, entre o B e o A, um traço, e entre o C e o A, ó, o 2 traços. Eu só fiz colocar lá, girei, tá aí, formou. O meu objetivo é identificar esse ângulo e esse ângulo aqui. Como é que a gente faz isso? Bem, se esses dois ângulos aqui, ó, tem que dar 90, mas 2 traços e um traço juntos já formam 90, porque eles são ângulos do triângulo retângulo, né? Os dois juntos formam 90 graus. Como 2 traços e um traço formam 90, isso significa dizer que 2 traços só formam 90 com um traço, tá certo? Com o ângulo de um traço. Como esse cara e esse cara tem que formar 90 graus, porque esse triângulo é retângulo, então 2 traços, como eu disse, só forma 90 graus com um traço, então ó, automaticamente esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de um traço, que é o mesmo desse, e de maneira semelhante, esse ângulo aqui seria o ângulo de 2 traços, que é o mesmo desse aqui. Então, marcando esses ângulos, ó, aqui eu vou ter o 2 traços, e aqui eu vou ter 2 traços e um traço. Então, como eles possuem os mesmos ângulos, 2 traços e um traço. Então, como eles possuem os mesmos ângulos internos, tá, ó, os triângulos aqui possuem os mesmos ângulos internos, eles são semelhantes. E aí a gente pode fazer algumas semelhanças entre eles. E aí, para identificar essas semelhanças, eu vou querer que vocês observem aí que eu vou chamar o triângulo grandão de triângulo 1, esse aqui eu vou chamar de triângulo 2 e esse aqui eu vou chamar de triângulo 3. Então, se eu fizer uma semelhança entre o triângulo 2 e 1, tá certo? Ou 1 e 2, se eu fizer uma semelhança entre eles, porque eles são semelhantes, né? Porque ambos têm um traço e 2 traços, né? O triângulo grande tem um traço, 2 traços e também tem um ângulo de 90 graus. Então, o triângulo 2 e o triângulo 1 são semelhantes, tá bom? E quando 2 triângulos são semelhantes, a gente tem que dividir lados que estão na frente do mesmo ângulo. Então, se eu, por exemplo, pegar o B, que está na frente aqui de 90 graus, na verdade, B está na frente de 90 graus, no grandão eu tenho que pegar quem está na frente de 90 graus. E quem está na frente de 90 graus é o A. Então, eu vou pegar aqui ó, o B e dividir por A. E isso tem que ser igual, aí eu vou lá e pego o outro lado. Então, digamos que eu pego agora o M, que está na frente de 2 traços, tá? O M, e divida por quem está na frente de 2 traços no grandão. Quem está na frente de 2 traços no grandão é o B. Então, eu vou pegar M e dividir por B. Se por acaso eu multiplicar em diagonal, fizer o meios pelos extremos, a gente vai ter que B ao quadrado é igual a A vezes M. Tá certo? Veja só. Não memorize a escrita B ao quadrado igual a A vezes M. É mais interessante você se acostumar com a frase da fórmula. Isso é até uma dica muito útil para outras fórmulas de matemática. Ao invés de você memorizar B ao quadrado igual a A vezes M, é importante que você entenda. Ó, o que é B? Não é um cateto? O que é A? Não é a hipotenusa? O que é M? É uma projeção. É a projeção do mesmo cateto. Então, isso aqui está dizendo que o quadrado de um cateto, tá certo? Um quadrado de um cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. A projeção do cateto, porque lembre-se que são duas. Tem a projeção, são 2 projeções, e a projeção que está aqui é a projeção do cateto que você colocou aqui na forma. Tá bom?
E aí, de maneira análoga, você poderia dizer, sem fazer semelhança, que se essa fórmula está dizendo que o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, você já poderia pensar assim, ó, se fosse para escrever para o outro cateto, eu teria aqui o quadrado desse cateto, ó, que é C ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é A, vezes a projeção desse cateto, que no caso é N. E aí a gente teria essa fórmula aqui. Essa fórmula, ela sai se por acaso você fizer uma semelhança entre o triângulo 3 e o triângulo 1, o triângulo grande. Perceba que se eu fizer a mesma coisa, ó, C, aqui não foi B dividido por A, aqui eu faria C dividido por A, e depois eu poderia fazer... Ah, detalhe, tá? Eu cometi um equívoco aqui, e aqui não é A, tá? Já faz um tempo que tem A aqui, na verdade é N, tá? Desculpe. E aí se eu pegar C e dividir por A, e depois pegar N e dividir por C, a gente vai chegar nessa forma que aqui está, o C ao quadrado igual a A vezes N. Tá bom? Não vou fazer essa semelhança porque é a mesma fórmula. Tem gente que pensa que são duas fórmulas diferentes. As duas fórmulas estão dizendo que o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Tá bom? A projeção do cateto. Então, outra semelhança que a gente pode fazer, ó, eu peguei B e dividi, peguei a hipotenusa do 2 e dividi pela hipotenusa do triângulo 1. Mas agora a gente pode fazer, ao invés de pegar, eu continuo, isso aqui seria uma opção, tá? Ó, isso aqui é um ponto. Outro ponto seria fazer B dividido para A. E ao invés de dizer que é igual a M sobre B, né? Porque eu peguei M e dividi por B, eu posso dizer que é igual a H por C, tá certo? É igual a H por C. Porque quando eu divido lados, quando dois triângulos são semelhantes, a divisão de lados homólogos, que são lados na frente do mesmo ângulo, é sempre igual. Então se eu pego o B, que está na frente de 90 graus, e divido por A, que está na frente de 90 graus, isso é igual a pegar M, que está na frente de dois traços, e dividir por quem está na frente de dois traços no outro. Isso é igual a pegar o H, que está na frente de um traço, e também é igual a pegar o C e dividir por C, que também está na frente de um traço. E aí eu chego nessa fórmula aqui, ó, que se eu multiplicar em diagonal, eu vou chegar em A vezes H igual a B vezes C. E o que essa fórmula está dizendo para a gente aqui? Ó? Ela está dizendo que a hipotenusa vezes a sua altura relativa, né, porque H é a altura relativa da hipotenusa, é igual à multiplicação dos catetos. Quando eu pego a hipotenusa e multiplico com sua altura, a altura relativa a ela, isso é igual à multiplicação dos catetos. Memorizar dessa forma é um jeito melhor do que ficar, talvez, né, ficar simplesmente no seco memorizando H igual a BC, tá? Outra semelhança que a gente pode fazer seria entre 2 e 3, tá certo? Eu fiz entre 1 e 2, eu poderia agora fazer uma semelhança entre 2, o triângulo 2, e o triângulo 3. E fazendo uma semelhança entre o triângulo 2 e o triângulo 3, a gente teria que tipo de semelhança? Eu poderia, por exemplo, pegar o H, tá certo? Que está na frente de um traço. Vou colocar assim, que talvez fique melhor de visualizar. Pegar o H, que está na frente de um traço, e dividir por quem está na frente de um traço do outro, que no caso é N. E isso também vai ser igual a pegar outro lado aqui. Eu poderia pegar o B, mas eu vou pegar, por exemplo, ó, o M, que está na frente de dois traços. O M e dividir por quem está na frente de dois traços, que é o H. Se eu fizer meios pelos extremos, vocês vão ver que essa forma vai nos dar que H ao quadrado é igual a M vezes M. Bem, nesse caso aqui, ó, eu tenho que o quadrado da altura relativa à hipotenusa, tá, é igual à multiplicação dos catetos. Bem, essas são as principais relações métricas de um triângulo. É essa fórmula aqui, que não são duas fórmulas, é a mesma coisa, como eu disse, ambas representam a mesma interpretação. Essa outra fórmula aqui e essa outra fórmula aqui. São fórmulas que, diferente do teorema de Pitágoras, a gente assim
não vê muitos exercícios com elas, mas que muitas vezes auxiliam e muito na resolução de algumas questões. Existe uma dica para memorizar essas fórmulas. Agora é importante que você memoriza a fórmula, mas também tem que saber o que cada letrinha que está naquela fórmula significa. Então, por exemplo, b ao quadrado igual a vezes m. Um jeito de memorizar isso aqui seria o seguinte, ó, preste muita atenção que é engraçado. Se liga só, isso aqui quer dizer que é bebê ainda mama. Legal, né? Ó, bebê, b ao quadrado, ó, bebê ainda mama. E essa daqui, ó, h ao quadrado igual a m vezes m. Aí h ao quadrado não é h vezes h, aí você associa assim, ó, h, não mama. Se bebê ainda mama, h não mama. Seria essa a lógica de memorizar essa forma. E a outra lógica de memorizar essa daqui já é um pouco sem graça, mas ajuda para lembrar dela que existia um banco que se chamava HSBC. E aí você, ó, é quase o nome do banco, isso aqui ó, é H-SBC. Se você lembra o nome do banco HSBC, você consegue lembrar dessa fórmula aqui. Tá bom? Então aqui estão as 3 relações métricas principais quando envolve triângulos retângulos. Essas relações métricas, elas sempre vão ser utilizadas quando você tiver uma altura relativa à hipotenusa, porque na hora que você tem uma altura relativa à hipotenusa, você tem as projeções automaticamente. Outra coisa que vale acrescentar é a ideia na resolução na demonstração dessas fórmulas, que foi você conseguir, no triângulo grande, separar os menores e fazer semelhança com esses menores e, além de tudo isso, enxergar que eles eram semelhantes. Lembre-se que eu comentei no início da nossa aula a importância de você dar atenção a essa demonstração, porque ela constrói uma lógica. Essas fórmulas surgiram dessas semelhanças. E essas ideias de semelhanças é uma coisa muito comum em questões de geometria, principalmente questões de geometria que envolvem triângulos, tá bom? E aí eu coloco um exemplo para a gente finalizar, que seria aqui nesse triângulo retângulo, o triângulo ABC, e a altura ó, AD, determinar esse x e esse y através das fórmulas que a gente já conhece. Para determinar o x, se ele representa a altura, a gente tem 2 fórmulas que usam a altura, tá certo? Eu tenho essa daqui, que para eu determinar a altura eu preciso das projeções, eu não tenho ó, as projeções, x é uma altura. E tem essa outra fórmula aqui, que se eu quero a altura, eu preciso conhecer a hipotenusa e os catetos. Eu conheço a hipotenusa e conheço os catetos. Então, aplicando nessa fórmula aqui, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a, hipotenusa, ó, hipotenusa vezes altura, hipotenusa vezes altura, 10 vezes x, tá? É igual a multiplicação dos catetos, no caso seria 6 vezes 8. E aí, a gente vai ter que x é igual a 48, né? 6 vezes 8, 48, dividido por 10, isso resulta em 4,8. Esse é o valor de x. E para descobrir o valor de y, você tem 2 caminhos. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, porque a gente já determinou o valor de x, ou usa, como ele é uma projeção, usa uma das fórmulas de projeção, né? Você poderia usar essa fórmula do b ao quadrado igual a vezes m, porque eu sei um cateto, sei a hipotenusa, quero a projeção. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Então isso aqui ficaria cateto ao quadrado, no caso 8 ao quadrado, é igual a hipotenusa, que é 10, vezes a sua projeção, que no caso aqui é y. E aí isso aqui ó, vai ficar, passo 10 dividindo, né? Isso aqui vai ficar y igual a 8 ao quadrado, é 64, tá? Isso aqui fica 64 dividido por 10, que é 6,4. Perceba que pelo teorema de Pitágoras ia ser uma continha mais demorada e pelas formas das relações métricas isso fica muito mais simples, tá bom? Espero que tenham gostado, aguardo até a próxima aula. Valeu!